eu deveria receber um agradecimento da Editora Record pelo vídeo de hoje. Ou não, será que eu deveria agradecer a editora pelos livros de suspense que ela traz para o Brasil? Bom, enfim, eu não sei qual é o resultado disso. Fato é que eu tenho lido livros de suspense muito legais da Editora Record. Eu posso citar aqui a Shari Lapena, posso citar também a Paciente Silenciosa. Enfim, vou falar um pouquinho disso e da minha nova paixão que a Editora Record trouxe para o Brasil, que traduziu do italiano. Sim, vou fazer um pouquinho de suspense, porque antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, que tem conteúdos diferentes que eu espero que vocês gostem. Que tal falarmos então de Donato Carisi? Eu já comentei com vocês que eu estou nessa fase de thrillers, de dormir lendo sobre assassinatos, crimes, enfim. E para suprir essa minha necessidade, eu vou buscando novos autores. E recentemente aconteceu isso com a Shari Lapena, que é uma autora da Editora Record, que trouxe 4 livros dela, os traduziu para o português, e eu já li os 4, e assim que eu termino de ler, dá aquele vazio existencial. E agora, o que eu vou fazer? O que eu faço normalmente é fazer uma varredura dos influencers que falam de indicações de livros e tal. Tento achar esses que eu gosto bastante das sugestões. E aqueles que falam de suspense, de thriller, que é nessa fase que eu me encontro. Pois é, eu encontrei algumas sugestões legais, acho que depois eu até trago mais sobre esses influencers que eu gosto, mas enfim. Vi essas sugestões e acabei esbarrando num novo autor que já me motivou, mesmo sem ter terminado a leitura, de trazer aqui mais informações para vocês. Eu tô falando do Donato Carisi e o livro O Caçador da Escuridão. Ele, que é um best-seller internacional, que eu não conhecia, que tem quase a minha idade, ele tá com 51 anos. O Donato Carisi, ele estudou Direito e se especializou em Criminologia, em análise de personalidade, de comportamento. E com esses elementos, ele escreve esses livros de suspense muito legais. Eu comprei esse primeiro, O Caçador da Escuridão, e eu já vou falar um pouquinho da história. Eu estou em 60%, eu leio no Kindle, né? Então é em porcentagem, mas já passei da metade, estou em 60% do livro e estou adorando. Ele que trouxe outros livros interessantes já ao mundo. E aqui eu também mostro para vocês que eu acabei comprando, ainda nem comecei a ler, obviamente, nem terminei o primeiro, já tô comprando mais, porque ele já me fisgou, eu gostei do estilo dele. E aqui eu mostro então para vocês O Aliciador, que, se não me engano, foi o grande sucesso dele, o primeiro grande sucesso dele, e em inglês também comprei Into the Labyrinth, porque tô empolgada, né? Deu para perceber que a empolgação chegou aqui e parou. Isso porque eu nem terminei o livro, mas eu já gostei das primeiras páginas. Acho que só terminando um pouquinho da história do Donato, ele então estudou, se especializou nessa área, digamos, criminológica, forense, etc. E ele consegue, então, colocar esses componentes nessas histórias. Ele, em 99, começou a escrever roteiros para TV e cinema, e aí lança seu primeiro romance, que é exatamente O Aliciador, que eu já me empolguei e comprei. E aí, vamos para essa história do Caçador da Escuridão. É muito interessante, ela começa já de forma envolvente. Eu gosto muito disso, de nas primeiras palavras, no primeiro parágrafo, você já ser fisgado. Quem não gosta? Pois é, ele consegue isso. Claro que ele consegue isso para quem tem essa vibe
do suspense, thriller e, enfim, é o que eu tô vivendo agora. Então, na primeira página você fala, nossa, o que é isso? Então, vamos à história. Vou falar dos dois personagens principais. O primeiro deles é o Marcos, um penitenciero. O que é isso? Ele é um padre que investiga o mal. É um padre diferenciado, de uma espécie de ordem, da qual ele é um dos últimos remanescentes. Só que ele perdeu a memória. A gente já descobre isso de cara. Ao que parece, ele levou um tiro na têmpora, esqueceu tudo. Só que ele é resgatado pelo outro penitenciero restante aí no mundo, um outro padre que vai começar a colocá-lo novamente nos trilhos de caça a pessoas que fazem coisas terríveis. Ele tem esse dom de perceber quando algo não está no lugar e de fato é o mal que se apossou ali daquela situação. E ele vai descobrir crimes. A outra personagem importante nessa história é a Sandra. Ela que é uma fotógrafa forense, ou seja, ela fotografa as cenas de crimes ali em Roma. Toda essa história é passada em Roma, cidade na qual o Donato vive hoje em dia, né? O escritor vive hoje em dia. A Sandra, ela passou por uma situação bem traumatizante que eu ainda estou descobrindo. A gente sabe que ela perdeu o marido dela, mas já está se reerguendo, reconstruindo a vida dela nesse papel de fotógrafa forense que é muito importante para ela, porque a câmera, de certa forma, a protege. Ela tá vendo aquela coisa tão terrível, né? As cenas de crimes tão terríveis, mas existe essa lente, a câmera, entre ela e aquele horror. E ela aprendeu com uns dos mestres dela que ela precisa fotografar o nada, o vazio, pois é ali onde nada se vê que aconteceu o crime, que existem as pistas do que de fato ocorreu e quem ela precisa, quem é o criminoso, quem precisa ser descoberto nessa história. Então esses dois personagens têm, de certa forma, suas vidas entrelaçadas. E o que está acontecendo ali em Roma é uma sequência de assassinatos brutais. O assassino é chamado de monstro, porque o que ele faz é terrível. Ele ofende questões muito fortes e desperta o horror da população de Roma e, ao mesmo tempo, uma certa devoção de outros que têm essa vibração tão funesta, tão baixa, que aqueles assassinatos incitam coisas diferentes neles. Enfim, olha só o climão que esse livro te coloca já nas primeiras páginas. E ele vai te dando elementos históricos também, vai te situando nesse passado de Roma, das igrejas de Roma, do histórico ali, que é fantástico, do próprio Vaticano, enfim, uma leitura das mais interessantes, que, como eu disse, me fisgou de imediato. Eu tô apaixonada e devo, então, aqui agradecer a Editora Record por trazer autores tão legais como a Shari Lapena e o Donato Carisse, que tem essas características que, é claro, estão no começo. Eu não terminei o livro para falar, nossa, ai, que livro incrível, mas assim, até 60% dele, eu garanto que a história é envolvente, é muito forte em alguns momentos, devo dizer. Os crimes são bárbaros. E isso é um tanto chocante em alguns momentos. E não só isso, mas a reação que ela causa em outras pessoas também te deixa... Tem horas que você fala, nossa, que livro forte. É forte, mas é envolvente e é impossível parar de ler. E eu tinha que fazer essa indicação um tanto precoce, mas válida para vocês que gostam de suspense como eu. Donato Carisse é uma boa pedida. Obrigada, Editora Record. E quem sabe você poderia também me mandar aqui uns livros
nesse estilo, porque eu leio e faço a resenha. E uso como inspiração também para os meus livros. É isso, gente. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.